Segunda parcela do 13º salário deverá ser paga até sexta-feira. E você vai ver também. Homem desarma atirador durante atentado e vira herói na Austrália. Veja os detalhes da grande final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. E ainda, como foi o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, a semana começa com a expectativa pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário. A maioria das empresas deve fazer o pagamento até sexta-feira. Confira agora com o Marcos Eduardo Kenny como será o pagamento da segunda parcela. A segunda parcela do 13º salário deve ser depositada até a próxima sexta-feira, dia 19, para cerca de 95 milhões de brasileiros. A primeira parcela foi paga no fim de novembro, como determina a lei. Considerado um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º vai injetar quase 370 bilhões de reais na economia este ano. Em média, cada trabalhador com carteira assinada deve receber R$ 3.512, somando as duas parcelas. Essas datas valem apenas para quem está na ativa. Aposentados e pensionistas do INSS já receberam o benefício de forma antecipada, entre abril e junho, como aconteceu nos últimos anos. Tem direito de receber o 13º aqueles que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 15 dias no mês, que já conta como mês cheio no cálculo. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doenças ou acidente também recebem. Em caso de demissão sem justa causa, o valor é pago de forma proporcional junto com a rescisão. Já quem é dispensado por justa causa perde o direito ao benefício. Vale lembrar que faltas sem justificativa podem reduzir o valor. Se o trabalhador faltar mais de 15 dias no mês, esse período é descontado do 13º. Olha aí, nesta segunda-feira também acontece o pagamento para os beneficiários do Auxílio Gás de dezembro. Hoje vão receber os beneficiários inscritos no Cadastro Único do Governo Federal com o número final 4. Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4.400.000 famílias neste mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 quilos. O benefício é pago a cada 2 meses e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 23 de dezembro, para beneficiários com NIS final 0. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás. Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão em revendedoras credenciadas. O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. No fim de novembro, o Gás do Povo começou a ser distribuído a 1 milhão de famílias nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina. E o fornecimento de energia foi normalizado na maior parte da Grande São Paulo. Segundo a Enel, 26 mil imóveis ainda estão no escuro, sendo 17 mil clientes na capital. De energia elétrica, foram registrados prejuízos milionários ao comércio e danos incontáveis aos consumidores. Remédios e alimentos estragados tiveram que ser jogados fora ao longo dos últimos dias. Na noite de domingo, a Enel informou que o fornecimento de energia estava voltando ao padrão de normalidade na área de concessão.
com o restabelecimento do serviço para os clientes afetados nos dias 10 e 11 de dezembro pelo ciclone extratropical. A concessionária afirmou ainda que técnicos seguiam, atuando em alguns casos mais complexos de reconstrução de rede, que envolvem troca de cabos, postes e outros equipamentos. A Justiça ordenou que a concessionária Enel restabelecesse imediatamente os serviços para os consumidores afetados pelo apagão. A decisão também previa multa de R$200 mil por hora em caso de descumprimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia determinaram que equipes de outras distribuidoras de energia fossem emprestadas à Enel de São Paulo para ajudar nos trabalhos. O Ministério de Minas e Energia afirmou que quer discutir com o governo e a Prefeitura de São Paulo sobre o alinhamento de responsabilidades da Enel após o apagão em São Paulo, que deixou milhares de paulistas sem energia elétrica. E a Câmara dos Deputados informou que a deputada Carla Zambelli renunciou ao mandato. O comunicado foi enviado por Zambelli à mesa diretora. E o presidente da casa, Hugo Mota, já determinou a convocação do suplente, Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Zambelli deixa o mandato 2 dias após Supremo Tribunal Federal confirmar a cassação imediata do mandato dela. A primeira turma do Supremo confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação e manteve o mandato da deputada. No último dia 10 de dezembro, a Câmara decidiu manter o mandato de Carla Zambelli pelo placar de 227 votos a favor e 110 contra. Eram necessários 257 votos para aprovação da cassação. Diante da deliberação que manteve o mandato da parlamentar, Alexandre de Moraes decidiu anular a resolução da Casa que oficializou o resultado da votação. O ministro disse que a decisão é inconstitucional. No entendimento de Moraes, a Constituição definiu que cabe ao Poder Judiciário determinar a perda do mandato de parlamentar condenado por decisão transitada em julgado, cabendo à Câmara somente declarar a perda do mandato. E São Paulo é a 8ª cidade mais estressante do mundo, segundo um ranking internacional, e Nova York é a primeira. Vamos ver. Um estudo da Remitly, empresa norte-americana de serviços financeiros, aponta que São Paulo é a 8ª cidade mais estressante do mundo. No topo do ranking aparece Nova York, nos Estados Unidos, seguida por Dublin, na Irlanda. A cidade do México ocupa a 3ª posição. 10 cidades mais estressantes. Primeira, Nova York, Estados Unidos. 7,56. Segunda, Dublin, Irlanda. 7,55. Terceira cidade do México, México. 7,38. Quarta, Manila, Filipinas. 7,34. Quinta, Londres, Reino Unido. 7,25. Sexta, Milão, Itália. 7,25. Sétima, Atenas, Grécia. 7,23. Oitava, São Paulo, Brasil. 7,14. Nona, Turim, Itália. 6,90. Décima, Kolkata, Índia. 6,89. Segundo a empresa, foram coletados dados de 170 cidades, consideradas grandes centros urbanos, em outubro deste ano. Esses centros foram selecionados a partir da disponibilidade de informações nos bancos de dados da TomTom, responsável por um relatório global que analisa o trânsito e outras fontes internacionais, incluindo Universidade Cornell, Macro Tendências, Fundação para Pesquisa sobre Igualdade de Oportunidades, Biblioteca Nacional de Medicina e CEO World. O candidato de extrema-direita José Antônio Kast é o novo presidente do Chile, após superar no segundo turno a candidata de esquerda, Jeanette Jara. O candidato de extrema-direita José Antônio Kast é o novo presidente do Chile. O serviço eleitoral do país anunciou que ele superou sua adversária, a política de esquerda Jeanette Jara, no segundo turno, que teve quase 16 milhões de pessoas aptas a votar.
Com a apuração concluída em aproximadamente 75% das urnas, Cast, um advogado ultraconservador de 59 anos, somava 58% dos votos, enquanto Jara tinha 42%. Com esses números, a vitória de Cast foi oficializada. Ele prometeu deportar cerca de 340 mil imigrantes irregulares, em sua maioria venezuelanos, e combater o crime. Pouco antes do anúncio, sua rival, integrante de longa data do Partido Comunista e líder da coligação de centro-esquerda, já tinha reconhecido a derrota em uma publicação nas redes sociais. E uma imagem viralizou no fim de semana. Um homem que desarmou um dos atiradores no atentado à praia de Bondi, na Austrália. Ele acabou sendo ferido pelo criminoso, mas se tornou um herói e recebeu homenagens das autoridades locais e também reconhecimento internacional. Chamado de herói genuíno pelas autoridades australianas, Ahmed Al-Ahmed, de 43 anos, segue internado, mas passa bem. A imagem foi divulgada pelo governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, que visitou Ahmed no hospital. Sírio de nascimento, o homem vive na Austrália desde 2006. Tem cidadania australiana e trabalha como comerciante de frutas. Durante o ataque, Ahmed partiu para cima de um dos atiradores e conseguiu desarmá-lo, mesmo depois de ser baleado no braço e na mão. Segundo familiares, ele passou por cirurgia e ainda deve passar por novos procedimentos. A atitude foi elogiada por autoridades australianas e ganhou repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Ahmed de uma pessoa muito corajosa. A polícia segue investigando o atentado e o primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que o governo vai endurecer as leis de porte de armas no país. O atentado terrorista a uma celebração judaica de Hanukkah no domingo deixou 15 mortos e outros 40 feridos. E veja a seguir, no sábado passado aconteceu o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem. E agora na sua tela, vista de Imbituba, em Santa Catarina, 28 graus por lá, e o Redação Hit volta daqui a pouco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 11 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E o Louvre está fechado nesta segunda-feira devido a uma convocação de greve dos sindicatos. Os funcionários protestam contra as condições de trabalho no museu. O museu mais visitado do mundo está de portas fechadas por causa de uma greve. Os trabalhadores denunciam condições de trabalho deterioradas e os recursos insuficientes no museu. A direção informou que estava contabilizando os funcionários que não aderiram à greve para tentar abrir o estabelecimento em algum momento do dia. Sabemos que 400 pessoas votaram e, repito, por unanimidade a favor da greve. Estamos acostumados à direção decidir se abre ou não o museu parcialmente. Mas, dado o número de grevistas que se declararam nesta manhã, acreditamos que se o Louvre optar por abrir, isso significaria que as condições de segurança para o público, o palácio e as coleções não seriam garantidas. É responsabilidade deles. Estamos paralisando o trabalho hoje e esperamos poder retomá-lo o mais rápido possível. Mas isso exigirá compromissos firmes que devem vir do Ministério da Cultura, porque até agora a direção do Louvre nunca respondeu a essas reivindicações. O Louvre, que em 2024 recebeu quase 9 milhões de visitantes, está no olho do furacão desde o roubo de 19 de outubro, quando 4 homens invadiram o local por uma janela e levaram em poucos minutos diversas joias da coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares.
O estabelecimento também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu há algumas semanas um vazamento de água que danificou centenas de obras da Biblioteca de Antiguidades Egípcias. Olha, e no último sábado aconteceu o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema foi a gratidão. O Felipe Takahashi esteve lá e nós vamos mostrar agora as informações. Praticar a gratidão não é só em um ato em si, é você viver a gratidão. E viver a gratidão em Deus é você espalhar aquilo que Ele colocou no seu coração. É você dar um abraço a quem precisa e assim manifestar o amor de Deus. E com esse sentimento que todos os presentes na última reunião especial dos Jovens que Vencem deste ano saem em seu coração. E o tema para esse encontro mostra um pouco de um ato tão simples, porém transformador na vida de quem o pratica: a gratidão. E para esse culto, os louvores e adorações foram as principais escolhas para que esse sentimento seja praticado e, claro, fortalecer a conexão com Deus. A Vitória Cordeiro, líder do grupo de louvor do JQV, conta de que forma as canções podem te aproximar de Jesus. O louvor, eu acho que é uma das formas mais lindas da gente se conectar com o Senhor. Para mim também é algo muito precioso, né? Porque eu amo música, então poder me conectar com o Senhor Jesus através do louvor, através da música, seja tocando, seja cantando, é muito especial e revela um pouquinho de quem Ele é para mim. E para essa reunião que tem o foco em falar com os mais jovens, o pastor Alain, que é quem dirige os cultos, nos traz um recado muito importante de que nunca é cedo demais para se aproximar de Cristo. Nunca é cedo demais. Seja você com seus 10, 12 anos, ou tenha você 99 anos, ou muito mais ou muito menos do que isso. Porque o encontro com Deus, quando ele é genuíno, ele começa a impactar e a gerar frutos desde muito cedo. E marcado com orações e louvores, o culto da gratidão dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus fica como uma mensagem de agradecimento a tudo que se passou no ano de 2025. E claro, com uma esperança para que ano que vem tenhamos um ano próspero e cheio de bênçãos. Tá, então nossos parabéns para todos os envolvidos nesse belo evento. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã.